atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta acaba o Apocalipse. Você vive num país onde é só desgraça alheia acontecendo, pessoas vivendo em situação de vida totalmente precária, doença pra todo lado, dá uma chuva, morre todo mundo. Enquanto isso o carnaval tá rolando, que é algo imprestável, pagão, você fica bajulando o demônio, vendo aquelas mulheres dançando que nem um bando de cantanga, e você ainda pergunta qual que é a relação? A relação é que o dinheiro que está sendo gerado para patrocinar essa bosta desse carnaval deveria ser usado para fazer isso aí, ó. Para resgatar essas pessoas aí, dar uma condição de vida boa para elas. Tá de brincadeira comigo? Mano, agora que o carnaval acabou de verdade, que o som parou, que os bloquinhos já desmontaram e que as fantasias foram guardadas e que a cidade inteira parece estar voltando ao normal, bate sentimento estranho, né? Tipo um vazio silencioso. Antes era tudo muito intenso, muita gente, música pra todo lado, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E agora parece que ficou só o eco daquilo que tudo dá na cabeça. E é justamente nesse momento que a gente começa a pensar de verdade. Porque enquanto estava acontecendo, quase ninguém para pra refletir. É só viver, só seguir o fluxo, só entrar na vibe. Mas agora não tem mais distração. Agora é você, seus pensamentos e a realidade. E aí vem aquela pergunta que muita gente tenta evitar. Será que foi só diversão mesmo? Ou teve algo ali que afetou mais profundo do que a gente percebeu? Porque, sendo bem sincero, o carnaval não é só uma festa qualquer. Ele não surgiu do nada. Ele não é só uma cultura como muita gente fala para justificar tudo. Ele tem uma origem. Tem uma construção histórica, tem uma essência por trás que muita gente nunca parou para entender de verdade. E quando você começa a estudar isso, a visão muda completamente. O próprio nome Carnaval já carrega um significado forte vindo das expressões antigas, como Carnivale, que basicamente significa adeus à carne ou liberação da carne. A ideia era que antes de um período religioso chamado Quaresma, um tempo que teoricamente seria de jejum, reflexão e busca por Deus, as pessoas faziam uma grande festa para se despedir dos prazeres carnais. Só que para pensar comigo, que diabo de lógica é essa? Tipo, você vive tudo sem limite, se entrega aos desejos, exagera, perde o controle, para depois tentar compensar com alguns dias de disciplina? Isso já mostra uma contradição enorme. É como se fosse um acordo estranho. Deixa eu pecar, agora que depois eu tento me consertar. Só que Deus nunca trabalhou assim. Santidade não é algo que você liga e desliga quando quiser. E se você acha que isso começou aí, vai ainda mais fundo. Muito antes dessa ligação com o calendário cristão, já existiam festas pagãs em civilizações antigas, principalmente na Roma Antiga, como as Saturnais. Essas festas eram conhecidas por exatamente isso: excesso, libertinagem, inversão de valores, gente vivendo sem limite nenhum. Era um período onde as regras morais praticamente desapareciam, viravam pó. Escravos e senhores trocavam de papel, comportamentos imorais eram incentivados, e tudo isso era visto como parte de celebração. E é basicamente o que acontece hoje em dia. As pessoas se vestindo e indo aos bloquinhos imoralmente, homens usando roupa de mulher e mulher usando roupa de homem. E quando o tempo passou, essas culturas foram sendo misturadas com outras tradições, muita coisa foi mantida. A forma mudou, o nome mudou, mas a essência continua a mesma. E é aí que a gente precisa abrir o olho de verdade. Porque o carnaval de hoje pode ter música moderna, pode ter tecnologia, pode ter mídia, pode ter toda aquela estética bonita por fora, mas a essência ainda é a mesma: exaltação da carne, prazer sem limites, ausência do domínio próprio. E isso entra em conflito direto com aquilo que Deus chama pra gente viver. Em Gálatas tem um versículo que está escrito assim: Ora,
As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutinarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. Aqui, a Bíblia fala claramente sobre as obras da carne, a imoralidade sexual, impureza, libertinagem. E quando você olha para o que acontece no carnaval, não tem como fingir que não tem relação. E mano, não é julgamento, é uma realidade, é uma verdade que ninguém quer aceitar. O ambiente inteiro é construído somente para isso. As músicas incentivam as pessoas, a cultura empurra. É como se tudo ao redor estivesse dizendo: ah, esquece tudo, vive só o agora. Só que isso não é liberdade de verdade. Isso é uma ilusão da liberdade. Porque quando você vive só pelo impulso, você perde o controle. E quando você perde o controle de si mesmo, você começa a tomar decisões que não refletem quem você realmente é, ou quem você queria ser. E além de tudo isso, tem um ponto que muita gente ignora, mas que é muito sério: o lado blasfemo que aparece em vários momentos. Porque não é sobre exagero ou falta de limite. Muitas vezes o carnaval envolve desrespeito ao que é sagrado. Símbolos espirituais sendo usados como fantasia, coisas que deveriam ser tratadas com reverência, sendo transformadas em entretenimento. E isso não é leve, nem um pouco. Em Êxodo capítulo 20, versículo 17, diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Aqui Deus fala sobre não tomar o nome dele em vão. E isso vai além de falar, envolve atitude, envolve como a gente trata aquilo que é santo. E quando o sagrado vira algo comum, a gente começa a perder a sensibilidade espiritual. E isso é perigoso, porque chega um ponto em que a pessoa já não consegue mais perceber o que está certo e o que está errado com clareza. Tudo vira normal, tudo vira tanto faz. E viver assim é muito arriscado espiritualmente. E é aí que vem aquela parte que ninguém gosta de falar: o depois. Depois da festa, depois do som, depois da euforia e depois da farra. Porque enquanto está acontecendo parece incrível, parece que é o auge da felicidade. Mas quando acaba, sobra o quê? Sobra o silêncio. E junto com ele vem aquele vazio estranho que muita gente sente, mas quase ninguém admite. Porque a alegria do carnaval é momentânea. Ela depende do ambiente, depende das pessoas, depende da música. Mas quando isso acaba, ela vai embora junto. E isso acontece porque existe um espaço dentro da gente que não foi feito para ser preenchido por coisas passageiras. Foi feita para Deus. E nada que seja superficial consegue ocupar esse lugar. Você pode tentar com festa, com prazer, com emoção, mas no final sempre vai faltar alguma coisa. E talvez seja exatamente por isso que esse momento pós-carnaval é tão importante. Porque é agora que você pode parar e refletir de verdade. É agora que você pode se perguntar: quem eu fui nesses dias e quem eu quero ser daqui pra frente? Porque não é sobre ficar preso ao erro, é sobre usar isso como ponto de mudança. E olha, sendo bem sincero contigo, se você é cristão e pula carnaval, eu não condeno você por isso, nem um pouco. Afinal, porque eu também não sou aquele tipo de pessoa que gosta de ficar jogando praga ou desejando mal pros outros. Mas eu também não vou mentir pra você e dizer que tá tudo bem. E a melhor parte é que Deus nunca fecha a porta pra quem quer voltar, nunca mesmo. No livro de 1 João tem um versículo que diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10. Aqui a Bíblia diz que se a gente confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar a gente. Ou seja, não importa o que aconteceu, não importa o quão longe você acha que foi, sempre existe um caminho de volta. Mas essa volta exige decisão. Não é só um sentimento. Não é só falar, depois eu vejo isso. Isso daí já é procrastinação. É escolher viver de verdade, escolher viver diferente. E isso inclui ter coragem de ir contra o fluxo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está basicamente dizendo que a gente é chamado a não se conformar com esse mundo. E isso na prática significa não aceitar como normal aquilo que desagrada a Deus, mesmo que todo mundo ao redor ache ok. E eu sei, principalmente sendo jovem, isso parece bem mais difícil. Parece que você está perdendo alguma coisa, parece que você está ficando de fora. Mas a verdade é que você não está perdendo nada, você está escolhendo algo melhor. Porque aquilo que Deus oferece não é momentâneo, não acaba depois de alguns dias. Em João capítulo 10, versículo 10, está escrito: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e tenham a abundância. Nesse versículo, Jesus fala que veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E essa vida não depende de festa, não depende de aprovação de ninguém e não depende do momento. Então, para fechar, tudo isso guarde bem no seu coração. O carnaval passou, mas a sua vida continua. E o que você faz a partir de agora importa muito mais do que qualquer outra coisa nesses dias. Se precisa recomeçar, recomeça. Se precisa se aproximar mais de Deus, começa hoje. Sem esperar o momento perfeito, sem esperar a segunda-feira espiritual. Porque no final não é sobre quantos dias você viveu de festa. É sobre como está a sua alma diante de Deus. Que você saia desse pós-carnaval diferente, mais consciente, mais firme, mais perto de Deus, e que você escolha viver algo que não acaba quando a música para. Então é isso, essa é a mensagem que eu queria trazer por hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal para receber mais vídeos sobre a palavra e compartilhe se você também gostou, porque isso vai apoiar muito o canal. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.